Este vídeo é um oferecimento da Amazon, onde você encontrará todos os livros ambientados no universo das crônicas, bem como os mais incríveis produtos relacionados às crônicas, a Game of Thrones e a House of the Dragon, sempre com os melhores preços. Para conferir, basta clicar nos primeiros links na descrição abaixo. Comprando através deles, você estará me ajudando a produzir diariamente e tornando o MGF cada vez mais forte. A Dança dos Dragões foi, sem sombra de dúvidas, a maior guerra civil em toda a história dos Sete Reinos de Westeros. É difícil imaginar um aspecto da vida e da política westerosis que não tenham sido afetados de alguma maneira pelos eventos que se deram entre os anos de 129 e 131 após a conquista, desde o final do reinado de Viserys I até a ascensão de Aegon III. Portanto, chegou o momento de nos debruçarmos de forma detida sobre os eventos que levaram aos acontecimentos da guerra, a realidade durante os anos de combate e as repercussões e arranjos do pós-guerra dentro do continente. Sendo assim, comecemos por um dos eventos seminais para a eclosão do grande conflito, o concílio do ano de 101 após a conquista, quando o destino político de Westeros foi definido, lembrando naturalmente a todos que este vídeo conterá spoilers da trama de House of the Dragon e, portanto, a descrição do espectador é recomendada. Pelos idos do ano 101 após a conquista, o legado do longo e prolífico reinado de Jaehaerys I, o Velho Rei, corria um sério risco. Todos os filhos de sua graça que eram aptos a sucedê-lo estavam mortos ou, no caso de Vigon, que servia então na cidadela de Vila Velha, impedidos de integrar a linha sucessória. Por isso, Jaehaerys decidiu conclamar seus lordes e vassalos para auxiliá-lo na escolha de um herdeiro adequado para o trono, organizando o grande concílio real daquele ano na grande fortaleza de Harrenhal, a única nos reinos com a capacidade de receber tanto os nobres e suas comitivas, caso todos os convocados pelo rei realmente aparecessem. Milhares de pessoas estiveram presentes ao evento, e ao final das deliberações, apenas 2 candidatos foram considerados adequados para assumir o papel de sucessores de Jaehaerys: o príncipe Viserys, neto de sua graça, filho do falecido príncipe Billon, e Lyonor Velaryon, filho do poderoso Senhor das Marés, Lord Corlys. Ao fim da votação, Viserys veio a ser escolhido pelo que se dizia à época uma vantagem esmagadora e até mesmo algo indecorosa com os poderosos Velaryon, o que causou naturalmente algum desconforto entre a casa de Derivamarca e o trono, mas de qualquer forma a escolha estava feita e Jaehaerys havia se convencido de que a potencial crise havia sido evitada. No entanto, o que o Velho Rei ignorava então era que um precedente importante havia sido estabelecido ali. Algumas mulheres também haviam colocado adiante suas pretensões ao trono, dentre as quais a ousada princesa Rhaenys Targaryen, outra das netas de Jaehaerys, mas sua graça havia sido inflexível ao rejeitar tais perspectivas, argumentando firmemente que nenhuma mulher teria aquilo que era necessário para governar os reinos, o que imprimiu nas mentes de muitos dos nobres e súditos ali presentes a ideia da primazia absoluta dos homens na questão sucessória, algo que viria a estar no centro dos profundos problemas enfrentados pelos Sete Reinos muito em breve. No ano de 103 após a conquista, Jaehaerys finalmente faleceu e Viserys subiu ao trono como primeiro de seu nome, rei dos Ândalos, dos Rhoynares e dos primeiros homens. O reinado de Viserys se iniciou em um clima de boa vontade e alegria para os reinos. Seu avô havia deixado os cofres reais vastamente aprovisionados, um reino próspero e pacífico, uma casa real fortalecida e um legado irrepreensível. Além disso, o alegre e sorridente Viserys era um jovem rei muito popular junto ao povo e aos seus senhores, sempre ávido em agradar a todos e a se mostrar como um monarca benevolente e paciente com seus súditos. A essa altura, uma das grandes alegrias e um dos grandes prazeres de sua graça era dividir seu tempo na corte com sua jovem filha, a princesa Rhaenyra, de apenas 6 anos a quando da coroação do pai. A pequena era conhecida como o deleite do palácio, pois não apenas o rei, mas também sua corte e seus servidores próximos se sentiam encantados com a jovem princesa, sempre curiosa e espirituosa, ao lado do pai em momentos importantes e nas horas de lazer e tranquilidade. Viserys estava sempre disposto a despender seu tempo e sua atenção com a jovem princesa, e quando julgou que ela já se encontrava grande o bastante para entender de assuntos mais complexos de estado, passou até mesmo a ter ela ao seu lado em conselho, ensinando a Rhaenyra os rudimentos do poder.
Essa disposição de Viserys em ver Rhaenyra como uma potencial herdeira do trono, mostrando uma visão completamente oposta de seu avô, se tornou ainda mais séria no ano de 105 após a conquista, quando o rei, desgostoso com as ações de seu irmão mais jovem, Príncipe Daemon Targaryen, um dinâmico e ousado membro da Casa Real, com uma inclinação natural para se envolver em polêmicas, se decidiu por declarar Rhaenyra como seu herdeiro oficial, tirando de Daemon a perspectiva de vir a reinar caso seu irmão falecesse, para o enorme desgosto e contrariedade deste. Rhaenyra admirava profundamente seu ousado tio, no entanto, e era de certo modo enamorada a ele, e Daemon, sabendo disso, se decidiu por se aproximar da sobrinha, intuindo que poderia usar tal sentimento da menina a seu favor no futuro. No mesmo ano de 105, outro fato importante ocorreu. Sir Criston Cole, um galante cavaleiro que também parecia nutrir a admiração por Rhaenyra, se juntou formalmente à Guarda Real, e o rei permitiu que ele se tornasse o protetor juramentado de sua filha. Infelizmente para a princesa, o ano também foi marcado pela morte de sua mãe, a rainha Aemma Arryn, e após uma longa deliberação, no ano de 106, Viserys I voltou a se casar, com Lady Alicent Hightower, a filha da mão do rei, o esperto Sir Otto. Alicent viera à corte anos antes para acompanhar o velho Jaehaerys em seus últimos anos, prestando-lhe todo o apoio e cuidando dele em seu leito de morte, o que a fez angariar o apreço de todos na fortaleza, em especial o de Viserys. Com isso, parecia apenas natural que ambos viessem a se casar, e a princípio, tudo pareceu correr muito bem. Rhaenyra e a nova madrasta se davam bem à época, encontrando uma na outra um senso de amizade e camaradagem que parecia lhes fazer bem. Contudo, infelizmente, isso não duraria por muito tempo, e já pelos idos do ano 107, Alicent deu à luz seu primeiro filho com o rei, o príncipe Aegon. Aquela era uma ocasião festiva, naturalmente, pois o rei acabara de ganhar mais um potencial herdeiro e a linhagem real parecia ter se fortalecido, mas aquele nascimento apresentava também um problema em potencial, que começara a se formar anos antes, ainda durante o concílio, quando as pretensões de mulheres como Rhaenys haviam sido postas de lado por conta de seu sexo. A questão que se apresentava era: Aegon era de fato mais jovem do que Rhaenyra na proporção de 10 anos, mas era também um homem, ao passo que a princesa era, naturalmente, mulher. Apenas esse fato serviu para lançar dúvidas sobre a questão da sucessão. Rhaenyra era a herdeira apontada por Viserys de maneira oficial, mas muitos na corte, em especial os Hightower, agora imaginavam que o rei deveria rever sua posição, pois acreditavam que Viserys apenas fizera aquilo por não contar, à época, com um filho homem que fosse seu herdeiro de direito. Além disso, Alicent e o pai não eram tolos, e sabiam que Aegon como herdeiro real seria um fator que aumentaria seu prestígio e seu poder de influência na corte, de modo que naturalmente levaram a questão a Viserys, mas o rei nem quis ouvir falar no assunto. Ele afirmou categoricamente que fizera sua escolha e que tomara sua decisão. Rhaenyra era sua herdeira e fim da história. Para o rei, a questão estava obviamente encerrada, mas isso não satisfez alguns dos membros de sua corte, em especial Sir Otto e sua filha, e a questão logo voltaria à pauta real. De fato, Sir Otto se tornou tão insistente no assunto que, em dado momento, Viserys o destituiu de sua posição como mão, apenas para que o homem parasse de importuná-lo com suas reclamações, o que levou Sir Otto a retornar durante algum tempo para Vila Velha, se vendo sem uma função na corte. Alicent, no entanto, continuou à espreita, esperando por qualquer oportunidade possível para fortalecer a posição de seu filho sem incorrer no mesmo erro de seu pai. Essa insistência Hightower com relação à mudança da linha sucessória naturalmente contrariou Rhaenyra profundamente, e ela e Alicent, que até então haviam sido boas amigas, se tornaram amargas rivais em nome do poder, o que apenas se acentuou em 110 após a conquista, com o nascimento do segundo filho de Alicent com o rei, o príncipe Aemond, mais um homem que teria, segundo a rainha, a primazia sobre Rhaenyra na questão da sucessão. Os contornos da rivalidade entre a princesa e a rainha se tornaram ainda mais claros no ano seguinte, 111 após a conquista, quando um torneio foi realizado na capital para comemorar o 5º ano do casamento do rei com sua segunda esposa. Durante o banquete de abertura das festividades, a rainha se apresentou com um austero e belo vestido verde profundo no salão, enquanto a princesa real se mostrou usando o negro e o vermelho de sua casa, como que para enfatizar perante a todos sua legitimidade como a herdeira de Viserys.
A partir das cores de tais vestidos, as duas facções que haviam se formado dentro da corte bem debaixo do nariz do rei, cada uma das quais apoiando uma das pretensões competidoras à sucessão, passaram a ser conhecidas como os Negros, os apoiadores jurados a protegerem o direito de Rhaenyra a assumir o trono de ferro após a morte do pai, e os Verdes, os partidários de Alicent que estavam dispostos a defender a legitimidade da pretensão de seus filhos a herdarem o trono em detrimento de Rhaenyra. O torneio, aliás, foi uma espécie de vitória para os negros, quando Sir Criston Cole, o campeão da princesa, usando seu favor, derrubou todos os campeões apoiadores de Alicent durante as justas, incluindo aí o irmão mais jovem da rainha, Sor Gwen. No ano 114 após a conquista, o rei decidiu fortalecer ainda mais a posição de Rhaenyra como sua herdeira, casando-a a Sor Lyonor Velaryon, o mesmo Sor Lyonor que ele, Viserys, havia derrotado em votação durante o Grande Concílio 13 anos antes. Com essa manobra, Viserys esperava ao mesmo tempo consolidar a posição de sua herdeira apontada na corte e pacificar suas relações com os poderosos Velaryon, aproximando o herdeiro do Senhor das Marés do poder real. Desse casamento, 3 jovens príncipes nasceram, Jacaerys, Lucerys e Joffrey Velaryon, embora houvessem rumores circulando na corte de então de que o pai dos meninos não fosse Lyonor, mas sim um suposto amante de Rhaenyra, Sir Harren Strong, mas ele também significou o estremecimento total das relações de Rhaenyra com seu bem-amado Sir Criston. O casamento de Rhaenyra com Sor Lyonor não foi apenas cercado de controvérsias e bastante infeliz para ambos, mas foi também razoavelmente curto, terminando em 120 após a conquista, quando o cavaleiro foi morto em Derivamarca, em uma querela com um antigo amigo ou amante, segundo o que se dizia, afirmando alguns dos locais que a briga havia, inclusive, sido motivada por ciúmes. Com isso, abriu-se a possibilidade de Rhaenyra voltar a se casar, o que ela fez, com seu tio Daemon, o ambicioso irmão mais jovem do rei, que também havia perdido sua esposa, Lady Lena, a irmã de Lyonor, naquele mesmo ano, vindo a gerar com ele mais 2 filhos, Aegon, que foi chamado de O Jovem para distingui-lo do Aegon filho de Alicent com o rei, e Viserys, batizado em homenagem ao próprio rei. Enquanto isso tudo ocorria, os filhos de Alicent cresciam e sua pretensão e a questão do seu sexo se tornavam cada vez mais difíceis de se ignorar, conforme a mãe dele se certificava. Aegon vinha sendo visto por muitos na corte como uma alternativa muito mais natural para a sucessão após o reinado de Viserys, em boa medida por uma questão até mesmo sexista. Haviam nos reinos diversos lords que se ressentiam profundamente com a ideia de uma mulher lhes governar, se prendendo com avidez ao precedente estabelecido por Jaehaerys I em 101. Em contrapartida, os partidários de Rhaenyra e de sua facção negra se prendiam, em especial, ao desejo expresso de seu rei, e ao juramento que Viserys lhe impusera quando da escolha de Rhaenyra como sua herdeira oficial, de defender os direitos da princesa contra todos aqueles que pensassem em lhe privar de sua sucessão assegurada. Para além da questão da sucessão, Rhaenyra e Alicent também vinham contendendo por debaixo dos panos por um outro motivo, simples prestígio. Cada uma delas desejava, em seu âmago, ser vista como a primeira mulher do reino, sendo ambas muito próximas e queridas ao rei, e por isso disputavam entre si durante todo o tempo para demonstrar a si mesmas e aos cortesãos qual das duas detinha maior poder e influência na corte de maneira geral. Estava claro para todos que observavam atentamente que uma rusga cada vez maior e mais profunda vinha se abrindo dentro da Fortaleza Vermelha, mas para a grande lamentação daqueles que esperavam por um desfecho pacífico para a contenda, um dos que não pareciam estar prestando atenção à escalada nas tensões ou, pelo menos, fingia não notar, era o próprio Viserys I. O rei se sentia tão confiante em sua escolha àquela altura que, se notava o aumento nas hostilidades entre as facções que haviam se formado em sua corte, dava a entender a todos que não se importava. Para ele, o futuro da coroa estava assegurado em sua filha, e o rei simplesmente não dava ouvidos aos apelos e alertas de seus conselheiros quanto à problemática que se avizinhava. Ademais, sendo um indivíduo conhecido por fazer um enorme esforço para evitar confrontações, Viserys parecia pensar que, caso simplesmente ignorasse a questão, não seria forçado a agir de maneira mais enérgica, causando conflitos que o deixariam profundamente desgostoso e atrapalhariam a paz de seu reinado. Mas é claro que, a despeito da postura real, aquela questão não poderia ser posta de lado para sempre, e por trás das sombras do Trono de Ferro, os homens e mulheres das duas facções começaram a afiar suas adagas, e a esperar pelo momento certo de fazer valer suas crenças quanto a quem deveria governar.
De um lado, Rhaenyra e seu novo marido Daemon se preparavam para segurar a coroa para a princesa assim que o momento chegasse, com os Velaryon como seus principais apoiadores. Do outro, a rainha Alicent e os Hightower procuravam por maneiras de subverter a vontade de Viserys quando a hora chegasse, para colocar Aegon no trono como seu sucessor. Alicent e Rhaenyra não se gostavam, tal como Daemon e o pai de Alicent, Sor Otto, e com tamanhas inimizades entre os principais líderes das facções, não é de se espantar que as animosidades não demoraram a aflorar, e tudo aconteceu enquanto o corpo do alegre e confiante rei ainda esfriava. No ano 129 após a conquista, a hora de Viserys I finalmente chegou, após 26 anos de um reinado relativamente pacífico e prolífico, mas é claro que, considerando-se aquilo que vinha acontecendo em sua corte, isso não duraria por muito tempo. A primeira facção a se mexer após a morte do rei foi a Verde. A rainha Alicent, agora viúva, juntamente com Sir Criston Cole, que desiludido com Rhaenyra havia passado a representar a rainha como seu campeão, convocou imediatamente uma reunião emergencial do Pequeno Conselho, ao mesmo tempo em que proibia terminantemente a todos os serviçais do castelo de comentarem a respeito da morte de Viserys, buscando ganhar tempo, pois naquele momento, Rhaenyra e Daemon não se encontravam na capital, mas em Pedra do Dragão, onde Rhaenyra estava prestes a dar à luz, e naturalmente, assim que recebessem a notícia da morte do rei, eles também começariam a se mover, de modo que mantê-los na ignorância serviria aos propósitos dos Verdes, para que pudessem agir sem competição. Uma vez reunidos, os conselheiros rapidamente descambaram para o tema da sucessão, e alguns ainda esperavam que Rhaenyra fosse convocada para assumir o trono, como for o desejo de Viserys. Mas Sor Otto, que havia retornado à corte e reassumido seu lugar como mão do rei, anunciou calmamente que o coroado seria o filho mais velho de sua filha, seu neto Aegon, como segundo de seu nome. Os outros conselheiros rapidamente perceberam que os Verdes estavam simplesmente tomando o poder, e a maioria não se opôs a isso, mas um tolo honrado, Lord Lyman Bisbury, ainda pensando a respeito do juramento que prestara ao monarca falecido, insistiu que aquilo não estava certo e que o plano do velho rei deveria ser seguido. Rhaenyra deveria ser coroada. De início, diversos outros conselheiros tentaram dissuadir o homem da ideia com argumentos lógicos. Sir Tywin Lannister, o representante ocidental, afirmou que o juramento que haviam feito de defender o direito de Rhaenyra ao trono já tinha então 24 anos, e que naturalmente não se esperaria deles que honrassem um voto tão antigo e ultrapassado. Já Lord Jasper Ward lembrou a escolha durante o Concílio de 101, argumentando que o velho Jaehaerys havia deliberadamente escolhido um herdeiro masculino em detrimento das mulheres que haviam colocado adiante suas pretensões, e que aquele precedente deveria ser observado, sendo Jaehaerys afinal de contas o mais sábio de todos os reis. O argumento de Sor Otto, por sua vez, foi mais direto. Ele afirmou que, caso Rhaenyra subisse ao trono, quem realmente governaria seria seu marido, e Daemon, segundo ele, seria um desastre como governante, ainda pior do que o cruel Maegor ou o vacilante Aenys, que haviam colocado o próprio trono a perigo durante seus períodos de governo. Já a grande mestre Orwyle se mostrou fatalista, prevendo uma guerra iminente, certo de que Rhaenyra jamais abandonaria o que acreditava ser seu direito, ainda mais tendo dragões sob seu comando. Quando as tratativas falharam, com Lord Bisbury ainda se mantendo firme em sua convicção de que Rhaenyra deveria ser convocada, ameaçando inclusive abandonar a sala do conselho para tomar providências por conta própria, a resposta de Sir Criston, que se encontrava também presente ao conselho, foi simples e rápida, como convinha a um soldado. Ele simplesmente abriu a garganta do homem diante de todos os presentes, acabando assim com toda e qualquer possível dissidência depois disso. Com a única voz dissonante na sala silenciada para sempre, tudo o que restava fazer era trazer Aegon até ali, para que seus conselheiros pudessem fazer seus votos de lealdade e para que o rapaz fosse coroado rei. Sir Criston se encarregou pessoalmente de ir atrás do jovem, embora não se saiba exatamente onde ele se encontrava naquele momento, e rumores deem conta de que ele se encontrava ou com a respeitável filha de um grande comerciante da cidade, ou na Baixada das Pulgas, junto a uma rameira comum. Eventualmente, o cavaleiro encontrou o rapaz, onde quer que ele estivesse, e Aegon foi trazido à presença do conselho, mas se encontrava a princípio relutante em aceitar o papel de monarca, argumentando que, de acordo com a vontade de seu falecido pai, sua meio-irmã Rhaenyra deveria ascender ao trono, e ele não desejava contrariar a vontade póstuma de Viserys. Foi apenas através do convencimento de seus conselheiros que afirmaram que, caso Rhaenyra assumisse o poder, nem ele nem seus irmãos poderiam se considerar seguros, que Aegon finalmente cedeu e aceitou o papel que pretendiam para ele como próximo monarca dos Sete Reinos.
Enquanto os preparativos para a coroação de Aegon seguiam, seu irmão mais novo, Aemond, foi enviado para a Ponta Tempestade, em seu dragão Vhagar, com a missão de arranjar seu noivado com uma das filhas de Lord Borros Baratheon, trazendo a grande casa para a Causa Verde. A essa altura, o rei Viserys já havia morrido há algum tempo, e o cheiro de putrefação que emanava do cadáver já vinha se espalhando por toda a fortaleza de Maegor, de modo que os verdes já não poderiam mais manter a notícia um segredo por muito mais tempo, já que todos os presentes no castelo começavam a ponderar de onde vinha tal odor desagradável. Sendo assim, 7 dias após a morte de Viserys, a notícia de seu falecimento foi anunciada para toda Porto Real, e as Irmãs Silenciosas foram chamadas para cuidar de seu corpo. As preparações para a coroação do novo rei foram rápidas, e o Fosso dos Dragões, a morada das criaturas aladas da casa Targaryen, foi o local escolhido para a cerimônia, em especial por conta do aspecto da segurança. Suas grandes e poderosas portas de bronze e sua estrutura de pedra tornariam fácil a defesa do lugar no caso de uma tentativa de ataque vinda da facção rival. Coube a Sir Criston Cole coroar Aegon como o segundo de seu nome, rendendo a ele a alcunha de O Fazedor de Reis, enquanto a rainha viúva Alicent pousava a coroa sobre a cabeça de Rhalyna, a irmã e esposa de Aegon. Contudo, a coroa usada para a cerimônia não foi aquela que fora usada por Jaehaerys I ou Viserys I, pois na noite que precedia a coroação, Sir Steffon Darkling da Guarda Real havia desertado a capital junto a um pequeno grupo de simpatizantes negros, e eles levavam consigo a coroa do rei anterior, para entregá-la a Rhaenyra, esperando assim conferir a ela mais legitimidade. Quando os cavaleiros, a coroa e a notícia sobre a morte de Viserys e a movimentação verde chegaram à Pedra do Dragão, Rhaenyra ficou lívida. De fato, é dito que a princesa ficou de tal modo enfurecida que chegou mesmo a sofrer um parto prematuro, que durou nada menos do que 3 dias, dando à luz um natimorto. A princesa culpou essa tragédia pessoal na facção rival, o que apenas serviu para aumentar ainda mais seu ódio contra eles, e a determinação de se vingar e de exterminar sua pretensão e de tomar o trono de ferro para si, pois ela acreditava firmemente que ele era seu direito. Em resposta ao pequeno conselho que fora reunido na capital para decidir os detalhes da coroação de Aegon II, Rhaenyra convocou seu próprio pequeno conselho em Pedra do Dragão para decidir como responderia aquele fato. Participantes deste conselho negro incluíam, naturalmente, seu marido Daemon, seus 3 filhos com Lyonor Velaryon, Lord Corlys, o avô dos meninos, e sua esposa, Princesa Rhaenys. Durante o conselho, ficou resolvido que, enquanto Rhaenyra permaneceria na fortaleza insular para se recuperar após o parto mal sucedido, Daemon partiria para as terras fluviais montado em seu dragão, Caraxes, para tomar Harrenhal como sua base na região e para reunir os apoiadores de Rhaenyra e sua causa ali. Enquanto isso, o Lord Corlys e seus navios preparariam um bloqueio naval na goela, prevenindo quaisquer navios que estivessem a caminho da capital, para interferir seriamente nos suprimentos que chegariam à cidade controlada pelos Verdes. A esposa deste, Princesa Rhaenys, estava convencida de que os Baratheon se uniriam à sua causa, tendo-se em vista que o velho Lord Bormund, pai do atual Lorde e tio de Rhaenys, sempre fora seu firme apoiador, enquanto Daemon acreditava que a Senhora do Vale, Jaime Arryn, também declararia seu apoio aos negros. Rhaenyra foi coroada em uma cerimônia concorrente à de Aegon antes que todos partissem para cumprir suas missões, ali mesmo em Pedra do Dragão, e a coroa usada para isso foi a do velho Jaehaerys, graças a Sir Steffon, que a havia contrabandeado para fora da capital. Daemon em pessoa foi o responsável por coroar a esposa, e foi naquele momento declarado como protetor do reino, enquanto o príncipe Jaehaerys foi declarado como príncipe de Pedra do Dragão, o herdeiro de Rhaenyra. O primeiro ato de Rhaenyra como rainha foi declarar Sir Otto e a rainha Alicent como traidores da coroa, mas ela também declarou que seus meio-irmãos poderiam ser perdoados, caso confessassem sua traição e pedissem pelo seu perdão, dobrando seus joelhos. Quando a notícia sobre tais declarações de Rhaenyra chegou a Aegon II, ele respondeu na mesma moeda, declarando Rhaenyra e Daemon como traidores também. Pela sugestão de sua mãe e de sua esposa Rhalyna, Aegon ainda tentou despachar o grande mestre Orwyle à fortaleza Targaryen sob uma bandeira de paz, com termos generosos para a rendição de Rhaenyra, quase como desencargo de consciência, e de fato, seus termos foram rejeitados firmemente. Já não havia mais a possibilidade de paz. Uma vez que os lados haviam declarado o lado contrário mutuamente como traidores e rejeitado as possibilidades de uma resolução pacífica, o único caminho dali em diante era o da guerra. Em nome disso, cada um dos lados escolheu também sua própria variação do escudo real.
Rhaenyra e seus negros escolheram um aquartelado com o dragão Targaryen, o cavalo marinho Velaryon e o falcão Arryn, enquanto Aegon II simplesmente mudou a cor do dragão de sua casa de vermelho para amarelo dourado, em homenagem ao seu bem-amado dragão e companheiro Sunfyre. A partir deste momento, não havia mais volta, e a guerra que ficaria conhecida para a posteridade, graças aos cantores que narrariam em prosa os feitos dos grandes homens e mulheres que a lutariam como a Dança dos Dragões, havia começado.